E a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre variações de humor. Essa lição nós tiramos lá do livro de Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. E é bem interessante essa lição, e ele começa assim, ele começa contando que uma pessoa foi procurar uma casa espírita para falar sobre os seus problemas, daquilo que ela estava vivenciando e que ela estava com vontade de morrer, não é? Quem já não teve vontade de morrer um dia por algum problema que passou, não é? Então, ela foi na casa espírita procurar essa ajuda. E lá chegando, ela procurou lá o atendimento fraterno, que nós chamamos, né? E ela contou, e a pessoa que a recepcionou perguntou o que estava acontecendo com ela, e ela disse que sem motivo nenhum, que ela estava muito bem, estava muito animada, mas que sem motivo nenhum ela caiu na fossa. Esse é o termo que Simonetti usa, não é? É um termo que antigamente se falava, caiu na fossa, uma tristeza muito grande, uma depressão, né? Então é isso que quer dizer, porque tem alguns que não vão saber o que quer dizer isso, não é? Então, uma angústia muito grande, profunda, aquela sensação de infelicidade que ela entrou, como se a vida tivesse perdido a graça, não tivesse mais graça a vida dela, não é? E queixas assim são muito frequentes nas pessoas que procuram a casa espírita para contar sobre seus problemas. E se a pessoa se deixar levar profundamente, ela pode até querer realmente atentar contra a própria vida, não é? Uma coisa muito séria. Então, alguns motivos que levam a pessoa a se sentir assim. Alguma desilusão sentimental pode acontecer, só que a pessoa que foi disse na casa espírita que não, que absolutamente ela não tinha tido nenhuma desilusão sentimental, ela não tinha namorada, não tinha problemas familiares, pelo contrário, se dava muito bem com a família, com os pais, com os irmãos, também não tinha perdido o emprego, uma das razões também que podem felicitar a qualquer um, não é? Trabalhava há muitos anos no mesmo local, na mesma empresa, e o patrão, o encarregado, enfim, dono da empresa, parecia gostar bastante dele. Então, o que foi que o levou a cair nessa fossa tremenda, nessa depressão, não é? É que eu estava entediado de viver. Assim foi a resposta da pessoa. Entrei em estado de tristeza e achei que seria melhor morrer. Veja só que triste chegar a esse pensamento, né? E já se sentiu assim anteriormente? Perguntou a atendente, né? Sim, de vez em quando. Pessoa com temperamento sujeito a variações de humor, de alegria, de tristeza, euforia, angústia, serenidade, tensão, tem períodos de grande energia, de confiança, de exaltação e alternados com aflições, ela tem essa mudança de humor aí, então emprega-se a expressão depressão endógena, é assim que Simonetti coloca no texto, né? Depressão endógena, algo que tem sua origem nas tendências constitucionais herdadas, algo que faz parte da personalidade do indivíduo. E depressão endógena é de origem biológica ou uma predisposição hereditária, como muitos dizem que a depressão pode ser hereditária, embora cientificamente não tem nada provado ainda, não é? Então, Simonetti coloca uma retificação. Há uma retificação a fazer.
a tendência à depressão é uma herança realmente, não de nossos pais, mas de nós mesmos, porquanto as características fundamentais de nossa personalidade representam essencialmente a soma de nossas experiências em vidas pretéritas. Muito bem. O que Simonetta está dizendo aí é assim: tivemos outras vidas, não é? E em outras vidas, cada vida a gente vai adquirindo conhecimento, aperfeiçoando nossas virtudes e não trabalhando também determinados defeitos. E isso vai ficando na onde? Na nossa personalidade, no nosso espírito, não é? Porque afinal de contas, o nosso espírito vem, aos poucos vai compondo a nossa personalidade, mas está tudo lá registrado no nosso espírito. Então, aquilo que não trabalhamos numa encarnação, vamos levar para outra encarnação? Com certeza, né? Com certeza. Então, o que fizemos no passado determina o que somos no presente. Isso é um fato, é uma grande realidade. E o que pesa sobre nossos ombros, favorecendo os estados depressivos, é a carga dos desvios cometidos das tendências inferiores desenvolvidas, dos vícios cultivados, do mal praticado. Então, tudo aquilo que fizemos numa encarnação, nós vamos levar para outra, com certeza, até aprimorarmos o nosso espírito, porque a nossa tendência é sermos espíritos puros um dia. E para sermos espíritos puros, necessitamos o quê? Trabalhar o nosso espírito, melhorar as nossas virtudes, trabalhar os nossos vícios, que trouxemos inúmeros vícios. E não falamos só de álcool, fumo, drogas, não. Tem N outros vícios da nossa própria personalidade. Por exemplo, como estamos falando aqui da variação do humor. Se não trabalhamos isso em nós, se temos aquela tendência negativa de nos sentir inferiores, de não querer corrigir determinados fatores da nossa personalidade, nós vamos carregar isso até conseguirmos trabalhar tudo isso e melhorar, porque a nossa tendência, como já falamos, é sermos espíritos perfeitos. E vamos chegar lá? Vamos, claro que vamos. Necessitamos trabalhar. É por isso que a gente sempre repete, né? Naquela mesma ladainha. Tem gente que fala, nossa, mas o espiritismo só repete isso. Reforma íntima, transformação interior, chame do que quiser, não é? Mas é que é necessário trabalharmos as nossas virtudes e os nossos defeitos. Precisamos, por isso que é necessário o conhecimento de nós mesmos. Então, necessitamos trabalhar isso para não ficar vivendo naquela angústia, porque aí não conseguimos lembrar. Muitos vão dizer, mas a gente não lembra do passado. Não, mas a gente não lembra conscientemente, mas está tudo registrado no nosso próprio espírito. Então, aos poucos, nós não lembramos conscientemente, mas temos uma vaga lembrança, uma vaga inspiração daquilo que necessitamos trabalhar em nós. E todos nós somos assim. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa tendência do que necessitamos trabalhar em nós. E Simonetta ainda diz, há pessoas que pressionadas por esse peso da melhora, né, do mal, das tendências inferiores, né, pressionadas por esse peso, mergulham tão fundo na angústia que parecem cultivar a volúpia, quer dizer, o grande prazer do sofrimento, com o que comprometem a própria estabilidade física, favorecendo a evolução de desajustes intermináveis.
Porque tem isso também, tem pessoas que se deixam influenciar e preferem viver naquele sofrimento, o que não é bom. Temos que procurar vencer a tudo, porque todos nós temos variações de humor, mas nem por isso vamos viver em desarmonia. Pelo contrário, compete a nós trabalharmos tudo isso em nós, porque essas variações de humor, elas podem gerar processos de influência espiritual? Podem sim, com certeza podem, não é? Porque estados depressivos podem originar-se da atuação de espíritos perturbados e perturbadores que consciente ou inconscientemente nos assediam. Tudo vai depender do quê? Dos nossos pensamentos. Se temos pensamentos os mais positivos possíveis, vamos atrair espíritos na mesma sintonia. E se temos pensamentos negativos, vamos também atrair os espíritos na mesma sintonia. Então, por outro lado, os estados de euforia, sem motivo aparente, que tem também aquele, né, que ou está na fossa, como ele diz, não é? Ou está naquela euforia, não é? Resultam do contato com espíritos, com os benfeitores espirituais, que imprimem em nosso psiquismo, na nossa mente, algo de suas vibrações alentadoras. Então, esse é bom, não é? Esse é bom, porque eles ainda nos inspiram aquelas vibrações que são muito boas para nós. E também tem aquela coisa, quando dissemos, né? Às vezes acordamos, hoje eu estou num estado de graça, acordei muito bem, disposto, feliz, sem nenhum grilo na cabeça. Grilo na cabeça também é uma expressão de antigamente, né? Sem nenhuma preocupação, sem nenhuma coisa que está realmente incomodando o pensamento, né? É isso. Diz de alguém sem saber que tal disposição é fruto da ajuda recebida no plano espiritual durante as horas de sono físico, favorecendo-lhe um alto astral. Porque por isso que nós sempre frisamos também a importância da oração nas nossas vidas. Antes de dormir, ao acordar, durante o nosso dia, também procurar manter a sintonia elevada, não é? Porque isso faz com que tenhamos exatamente essas vibrações alentadoras a nosso favor. Por isso, quanto mais nos sintonizarmos com o astral dos alto, não é? Mais influências benéficas vamos ter. Então, pensamento positivo sempre. Né? Importante lembrar também que, como fator de indução, que pode precipitar esses estados dessas variações de humor, tanto de depressão quanto de euforia, o ambiente que frequentamos. Muito importante prestar atenção nos ambientes que frequentamos. Eles podem influenciar no nosso humor, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Quando entramos num ambiente que sentimos já o impacto muito carregado, muito negativo, nós poderemos ter essas variações de humor, né? Aqueles roupantes, aquelas irritações do nada assim, tomar cuidado com isso, não é? Ou aquela euforia, também ao contrário, tá? E Simonetti diz, podemos concluir em resumo que as variações de humor de nossa personalidade ocorrem em função de pressões ambientes, de influências espirituais do peso do passado e das saudades do além. Também. O peso do passado, que já falamos, não é? E as saudades do além do paraíso perdido, não é? Aquele paraíso que ficou para trás e que nós, devido à nossa insistência em não nos corrigirmos, não é? Algumas deficiências, não deficiência física, deficiência moral, claro, né?
estamos aqui resgatando tudo aquilo que necessitamos. Tem isso também. E aí trazemos essa saudade do além, tá? Mas nada disso justifica as nossas variações de humor. O que nós precisamos é trabalhá-las sim, para superar essas variações de humor. E ele ainda diz: e como superar as variações de humor, mantendo a serenidade e a paz em todas as situações? Quer ver? É evidente que não o faremos da noite para o dia. Claro que não. A nossa transformação interior não é da noite para o dia que se dá. É com um trabalho árduo e frequente. Às vezes levamos uma encarnação inteira trabalhando aquilo que necessitamos melhorar em nós, não é? Como a variação do humor, por exemplo, que estamos falando hoje. Então, não faremos da noite para o dia, como quem opera um prodígio, um milagre, né? Mesmo porque isso envolve uma profunda mudança em nossa maneira de pensar e agir, o que pede o concurso do tempo. É lógico que não fazemos nada assim, nada, hoje sou de um jeito, amanhã serei de outro. Bom fosse, não é? Tudo vai depender da nossa mudança, do nosso passo, como conseguimos caminhar nessa evolução espiritual. E é devagar, é nos corrigindo no dia a dia, é nos observando, é modificando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, prestando atenção em nós, nos conhecendo profundamente, como estamos sempre falando nesses vídeos que postamos, não é? E considerando, entretanto, que influências boas ou más passam necessariamente pelos condutos de nosso pensamento. E não podemos começar com o esforço, podemos começar com o esforço por disciplinarmos nossa mente, nos permitindo ideias positivas, altruístas, ideias que vão fazer com que nos melhoremos, e não ao contrário, não é? Nos permitindo ideias negativas. Essas fatalmente não vão nos ajudar, pelo contrário, vão fazer com que a gente tenha essa variação de humor aí muito repentinamente e que só vai nos trazer sofrimento, né? Muito sofrimento. Aí, o apóstolo Paulo, orientando a comunidade cristã em relação aos testemunhos necessários, ressalta bem isso ao proclamar na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Aí Paulo nos diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que Paulo está nos dizendo? Vamos observar aquilo que está ocupando o nosso pensamento, não é? E que aquilo que ocupe o nosso pensamento seja positivo, seja bom para nós, que seja amável, seja puro esses pensamentos, porque senão, ao contrário, vamos cair exatamente nisso, nessa lição que o Simonetti nos trouxe nesse livro, As Variações de Humor. E não queremos isso. Nós queremos sempre estar serenos, em paz e em muita luz e em muita harmonia conosco mesmo. E para isso é necessário um trabalho dia a dia, trabalho de formiguinha, é um trabalho constante, árduo. Às vezes necessitamos fazer algum sacrifício, com certeza, em benefício de nós mesmos, renunciarmos a algumas coisas que gostamos, mas que não nos fazem bem. É necessário também aprendermos tudo isso e nos movimentarmos e
seguir adiante com muita persistência e muita boa vontade da nossa parte. E Simonetti encerra assim, veja que mensagem linda. Mexa-se, desenvolva atividades. Ninguém cai na fossa, geralmente entramos nela quando renunciamos a uma vida ativa e empreendedora. Policie sua casa mental. Estados depressivos começam com insinuantes ideias infelizes. Ainda que não se sinta disposto, cultive a convivência com familiares, amigos, colegas de profissão. O isolamento contraria a natureza sociável do ser humano, favorecendo a instalação de desajustes íntimos. Então, que possamos nos fortalecer e que possamos cada vez mais trabalhar o nosso interior com muita disposição, muito ânimo e muita coragem. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver hoje e sempre.